Bom, então vamos seguir aqui mais umas propriedades aqui, acho que esse é o penúltimo slide de propriedades dependentes da luz, ou antepenúltimo, não sei, são muitas propriedades na realidade, tá? Então a opalescência é a reflexão, é a mesma coisa que a iridescência lá, só que em vez de um arco-íris a gente vê uma reflexão leitosa ou nacarada, assim, parecido com uma pérola, um perolado no interior do espécime, tá? Então é um pouco diferente. Eu não botei as figuras porque aqui eu acho que tem coisas que é mais importante a gente ilustrar, que fica mais abstrato, tá? O embaçamento, disse de um mineral que exibe embaçamento quando a cor da superfície difere do interior. Então, assim, na superfície do mineral eu tenho uma cor e no interior do mineral eu tenho outra diferente. Quando que acontece isso? Normalmente isso aí acontece devido a uma oxidação, tá? Porque a superfície do mineral normalmente ela está em contato com o ar ou com o meio ambiente ali, que tem uma composição completamente diferente do interior. Então isso acaba causando uma coloração diferente, porque às vezes tu oxidou o mineral, que era um sulfeto, e aí a parte de fora está numa cor, a parte interna já tem uma cor diferente. E o nome disso é embaçamento, tá? Então minerais que oxidam no meio ambiente, ele também ali tu consegue dizer quais são os minerais possíveis de acontecer isso, te facilita a vida na hora que tu está tentando descrever um mineral, tá? E aí a gente tem outras duas propriedades aqui importantes, que é o importantes não, mas diferentes que eu acabo mostrando aqui, tá? O acatassolamento, que alguns minerais têm luz refletida, uma aparência sedosa, que resulta da presença de muitas inclusões dispostas paralelamente à região cristalográfica. Então essa aparência sedosa aqui do brilho dele aqui, ó, da luz refletida, isso se chama acatassolamento, tá? E tem o asterismo, que alguns cristais, especialmente os cristais do sistema hexagonal, tá? Então aquele cristal que tem o retículo cristalino hexagonal, quando ele é visto numa direção do eixo vertical, eles mostram raios de luz como uma estrela, tá? Olha ali o raio de luz ali, ó, espalhado como uma estrela. Isso aqui é porque a base, a direção do hexágono das células unitárias, a raio de luz está nessa direção e o hexágono está aqui embaixo, assim, ele está atingindo e aí ele espalha nessa forma de estrela aqui, tá? Então, essa é uma outra propriedade, tá? Essas propriedades que eu estou falando agora, elas acabam sendo menos importantes que as outras, mas elas também são propriedades que é importante que vocês pelo menos conheçam ou tenham acesso, que vocês possam recorrer novamente a essa aula se algum dia vocês ouvirem o termo ou precisarem desse conhecimento para alguma coisa, tá? Então, é sempre importante saber o mínimo aqui necessário, ou pelo menos onde buscar, tá? Agora vamos para mais umas propriedades aqui. Tem o pleocroísmo. Alguns minerais possuem absorção seletiva nas diferentes direções cristalográficas, podendo assim aparecer com várias cores, quando vistos em diferentes direções de luz, na luz transmitida. Tá? Isso aqui só vale para os microscópios. Entendeu? Quando está olhando um espécime mineral no microscópio, se tu olhar numa direção assim, a luz do microscópio normalmente tem uma luz que ou ela bate no mineral e reflete, tu enxerga a reflexão no microscópio, ou ela é uma lâmina bem fininha e a luz passa por dentro do microscópio, por dentro do mineral, e aí tu enxerga essa luz que passou por dentro do mineral. Eventualmente, aí tu, no teu binóculo ali, tu acaba vendo uma cor. Se eu mudar de direção no meu mineral ali, eu acabo mudando de cor, entendeu? E essa propriedade de mudar de cor, de acordo com o que eu viro ali o meu mineral dentro do microscópio, isso é chamado de pleocroísmo, tá? Então, alguns minerais apresentam isso, e isso é bastante importante, essa propriedade aí para os minerais que são transparentes, tá? Essa propriedade é bem utilizada assim, para te eliminar alguns grupos de minerais, tá? Então, agora, luminescência, denomina-se luminescência qualquer emissão de luz por um mineral que não seja resultado direto da incandescência. Então, quando eu aqueço o mineral lá a uma dada temperatura, em altas temperaturas, ele começa a ficar rubro, ele acaba emitindo luz, né? Quando isso acontece naturalmente, sem eu precisar aquecer o mineral, eu chamo isso de luminescência. Isso é uma propriedade que só alguns minerais têm. Então, tem mineral que fica no sol, depois que tu levar ele para um quarto escuro,
ele acaba ficando meio fosforescente por um tempo, tá? Tem outros minerais que no escuro, assim, se tu direcionar uma lâmpada nele, ele vai brilhar, tá? Tipo a scheelita, eu acho que acontece isso, que é o mineral de tungstênio. Tá? Então tem essa propriedade importante para reconhecer numa frente de lavra ali, se tu direcionar uma luz para a frente de lavra, tu consegue enxergar onde que tem scheelita através dessa propriedade, tá? Então aí tem a diafaneidade, tá? A diafaneidade é uma propriedade que todos vocês conseguem reconhecer na vida de vocês aí com outras substâncias que não só com os minerais, né? Conhece-se como diafaneidade a propriedade possuída de alguns minerais de permitirem que a luz os atravesse. Usam-se os seguintes termos para exprimir os vários graus desta propriedade. Então, a gente tem um mineral transparente, que eu enxergo totalmente o que tem do outro lado dele, né? Então, a gente conhece outras coisas transparentes também. Aí tem o mineral translúcido, que ele deixa eu enxergar meio que só a sombra aqui, ó. Aqui tem um translúcido bem pro opaco e outro bem translúcido aqui, que eu consigo enxergar um pouquinho das faixas aqui também. E aí eu já tenho um mineral opaco, que eu não enxergo absolutamente nada pelo lado dele, tá? Então, esse é o outro, pode ser um outro parâmetro, uma outra propriedade que depende da luz, que é interessante a ser descrito, tá? Então vamos agora para os últimos slides e aí a gente fecha a aula. Aí o último slide de propriedade dependente da luz, tá? A gente tem refração da luz. Quando a luz entra em contato com o mineral não opaco, parte dela se reflete na superfície e parte penetra no mineral. Quando a luz passa por um meio menos denso e para outro mais denso, né? De um meio menos denso para outro mais denso, passando do ar para o mineral, retarda-se a sua velocidade. Essa mudança de velocidade acompanha de alteração correspondente na direção da luz, na direção que a luz caminha, conhecendo-se como refração da luz, essa mudança de propagação. Tá? Então, aquilo ali é o mesmo fenômeno quando vocês entram na água assim, do rio e vocês conseguem enxergar o pé de vocês. Vocês olham para o pé de vocês, parece que ele meio que mudou de lugar, né? Que na realidade teus olhos estão te pregando uma peça ali, porque a luz incidiu, ela entrou na água ali, e aí a velocidade da luz na água é diferente da velocidade da luz no ar. Então o que tu enxergou ali foi o resultado da refração da luz dentro da água, tá? E aí isso acontece também com os minerais, tá? Eles podem promover refração de luz, e aí tu não enxerga o que tu está enxergando ali, aquele risco, por exemplo, como está aqui, né? Aqui é um exemplo de dupla refração, mas se fosse refração eu não ia enxergar dois riscos, eu ia enxergar um só e ele ia estar meio deslocado da real, assim, ele não ia ser no mesmo lugar, assim, não ia ser exatamente igual a esse risco aqui, ele ia ficar meio deslocado devido à refração da luz, né? Já a dupla refração, né? Todos os minerais cristalinos, exceto os que pertencem ao sistema isométrico, então isso só vale para os isométricos, né? Mostram em geral uma dupla refração de luz, isto é, quando o raio de luz penetra num desses minerais, desdobra-se em dois raios, cada um deles caminhando através do mineral em uma velocidade característica e tendo seu índice de refração próprio. Então, esse caso aqui, ó, o resultado disso que a gente enxerga, né, por essa divisão de dois raios de luz aqui, a gente acaba enxergando duas imagens da mesma coisa, porque a luz está atravessando aqui, ela está se dividindo, e aí a gente está enxergando, acaba nos pregando uma peça que é a dupla refração, tá? Antes de fechar a aula aqui, a gente vai para as últimas propriedades, que são propriedades elétricas e magnéticas. Aí tem a piezoeletricidade, tá? Um cristal que desenvolve carga elétrica quando eu exerço pressão nas extremidades de um eixo, tá? Então eu faço pressão no mineral, ele exerce carga elétrica, tá? Isso é bastante utilizado para medidores de fluxo, esse tipo de coisa. Eles utilizam cristais piezoelétricos para medir ali, através da pressão, eles conseguem saber quanto está passando de líquido, e aí é bastante importante. Outra propriedade que é muito utilizada já na informática é a piroeletricidade, que é o desenvolvimento simultâneo de carga elétrica positiva e negativa nas extremidades opostas de um eixo de cristal, sob condições adequadas de alteração de temperatura. Então, aquece o material e ele acaba gerando cargas negativas e positivas ali, entendeu? Então, isso é uma propriedade específica de alguns minerais e é chamada de piroeletricidade, tá? E aí, por último, magnetismo.
são minerais que são atraídos pelo ímã, tá? Por ímã. Por exemplo, a magnetita é um exemplo claro de magnetismo, tá? Ela é atraída por ímã, e eu acho que ela só tem ela e mais um outro mineral de ferro menos popular que são magnéticos naturalmente, tá? Então, basicamente essas são as propriedades elétricas magnéticas e eu acho que a aula era isso ali. Eu vou só fazer o slide de despedida e a gente encerra por aqui, tá? Bom, então eu queria agradecer a todos que ficaram até aqui na aula, né? E falar que se vocês tiverem alguma dúvida aí, vocês podem me procurar na sala de aula, ou então me mandar um e-mail, ou me procurar via Moodle ou Classroom. Eu não sei o que eu vou estar usando no semestre que eu divulgar isso para vocês, tá? Ou então nos corredores do IF, laboratório, sala dos professores, qualquer lugar que vocês me encontrarem, eu estou aí para solucionar as dúvidas de vocês em relação a esse material aí que eu divulguei e que provavelmente vocês tiveram uma aula presencial sobre isso, tá? Ou não, né? No caso, esse semestre eu estou gravando aqui e a gente está em isolamento social devido à pandemia, tá? Então, se a gente tiver numa situação assim, você pode me mandar um e-mail ou usar um Moodle, tá? Se você caiu nessa aula aqui por um outro motivo, aí você pode mandar um e-mail também, se eu souber responder, né? Como eu já disse, eu não sou um grande mineralogista, o que eu estou fazendo aqui é um relato daquilo que eu estudei e que eu acho importante que um técnico de metalurgia saiba sobre mineralogia, tá? Isso também se aplica para um tecnólogo, talvez eu adensasse um pouquinho mais as informações, mas é basicamente isso. Então eu quero agradecer a atenção de vocês por ter ficado até aqui, tá? E muito obrigado e boa noite, bom dia, boa tarde, tchau.